Tudo bem com vocês? Como é que foi a terça-feira? Boa, cansativa? Quem está cansado aí, levanta a mão. Quem não está também, levanta a mão. Isso aí, ó, bênção. Tem bênção para todo mundo. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui para mais um dia aprendermos com a Tua Palavra, através de personagens que colocamos aqui como coadjuvantes, mas que o Senhor usou e nos traz lições profundas para a nossa vida. Que, ao abrir a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem alguém aqui que é muito estressado? Se você quiser levantar a mão para se culpar, eu levanto junto com você. Tem alguém aqui que é muito calmo? Se acha muito calmo, tranquilo? Tem alguém aqui que se acha assim bom em resolver conflitos? Nós vamos falar de uma pessoa hoje, vamos lembrar aqui os personagens que a gente falou. Primeiro, segundo, terceiro, só homem, né? Vamos falar de mulher hoje. Nós vamos falar hoje sobre uma personagem que o nome dela já traduzia muito sobre ela. A gente falou aqui sobre o significado do nome de Jabes, nós vamos falar um pouquinho. Eu vi a história dessa personagem a primeira vez, eu estava no primários, acho que eu tinha 9, 10 anos, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante essa história. E quando eu fui preparar essa semana, foi um dos nomes que veio à minha cabeça. E vocês se lembram que eu falei que eu coloquei para alguns jovens votarem os nomes, e os meninos votaram bastante nesse nome. Já ouviram falar em Abigail na Bíblia? Uma vez? Agora? Vocês conhecem a história de Abigail, se lembram? Não? Alguns mais ou menos. Vamos relembrar? Vamos lá para 1 Samuel 25. Hoje está certo, tá? Primeiro Samuel, capítulo 25. Amém? A partir do verso 2, nós lemos assim: Havia um homem em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, e da mulher dele, Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Vamos parar por aqui. Que contraste de casal, hein? Você conhece um casal assim? Não responde. Guarda para você nesse momento. Mas que contraste. Ela era inteligente e bonita. Nabal era um homem grosseiro e tudo que ele fazia era ruim. Ele era descendente de Caleb. Entendemos aqui que ele não seguiu muito o que Caleb ensinou, porque Caleb era temente a Deus, né? Os seus antepassados foram se perdendo por aí. Agora, o que significa o nome Nabal? O nome Nabal literalmente significa insensato, tolo. Já contrasta um pouquinho com o que ele é, né? E o nome da Abigail? Alegria do Senhor, fonte de alegria e sabedoria. A mulher sábia, o homem tolo. Hoje tem muita coisa assim ainda, né? Não mudou muita coisa. Agora a gente talvez pergunte, como uma mulher, com o que nós entendemos aqui, se casou com um homem desse? Temos que lembrar que naquela época os casamentos eram arranjados. Possivelmente, você estudando a história, quando você vai para o Espírito de Profecia,
você entende que Nabal era um cara que tratava ela muito mal. Essa mulher era tratada, não vou dizer aqui, talvez em vias de fato, não sabemos, mas verbalmente, com certeza, ela era agredida. E qual é o contexto dessa história? Nós não vamos ler tudo, depois você pode ler. Eu vou contar agora na minha tradução, tá bom? Depois você lê aí e confere direitinho. Mas lembrando que Davi estava fugindo de quem? Nessa época aqui da história. Saul queria matar ele. Davi estava fugindo. Davi tinha com ele 600 homens. Os homens bons de guerra. E Davi viu os pastores cuidando das ovelhas de Nabal. Davi montou acampamento perto e começou a proteger essas pessoas. Obviamente, sim, vou proteger e a gente vai ter uma recompensa, né? Estamos precisando. E Davi pega 10 rapazes dele e fala assim, ó, vai lá agora, lá na casa de Nabal, e fala com ele. Interessante que Davi mandou recado, e Davi, ele fala o seguinte, ó, no verso 6 aí, digam àquele afortunado, paz para você, paz para sua casa, paz para tudo que é seu. Davi manda um recado, gente boa, político. E aqueles meninos chegam lá e falam assim, ó, você sabe quem é Davi? Aí Nabal ele responde o seguinte, sei lá quem é Davi, rapaz, sei lá quem é filho de Jessé. Tem muita gente aí complicando com esse seu senhor aí, tem muito servo abandonando por causa desse senhor. Ele foi desrespeitoso com os meninos. E Davi pediu o seguinte, não, manda um pouquinho de mantimento para a gente aí, ajuda nesse momento. E Nabal fala, vou ajudar nada não. Você se vira, não tem filho barbado para cuidar? Então você vai atrás de suas coisas aí. Aí os meninos voltou, né? Davi, deixa eu te contar um negócio aqui. Tem aquele tal de Nabal lá? Rapaz, os meninos também devem ter dado uma enfatizada, né? Falou isso. Já ouviu o termo assim, o sangue ferveu? Você já falou isso? Você já sentiu o sangue fervendo? Davi ficou tão irado que Davi falou assim, nós vamos matar todo mundo. Todos os homens da casa de Nabal nós vamos matar. Ou seja, iria acabar com com o quê? Com a descendência dele. Acabar, matar todos os homens. E um dos pastores que estava perto de Nabal ouviu a história. E ele correu e chamou a nossa coadjuvante, Abigail. Olha aí no verso 14. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, e disse, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs para correr. Foi embora. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias em que estivemos em contrato com eles. Quando estávamos no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia quanto de noite. Esse rapaz ele coloca para Abigail a importância que teve. Agora, olha como ele se refere ao chefe dele, no finalzinho aí, ó, que ele é um homem maligno, falando de Nabal. Agora entra a nossa coadjuvante. Quando a Abigail ficou sabendo disso, com certeza ela deve ter pensado assim, mas Nabal, de novo, homenzinho complicado. Mulherada, pergunta aqui para vocês, eu sou casado, eu sei como é que é esse negócio, para quem é casado aí. Quando seu marido faz algo que você sabe que vai dar errado, as mulheres estão assim para mim, assim, ó. Qual é a reação de vocês? Ficam calma. Tem uns que estão até com o pezinho assim, balançando, assim, o negócio está bravo. Geralmente a mulher, ela é mais sensata do que o homem. E eu sei disso porque lá em casa tem uma frase que eu ouço com muita frequência, assim, sabe? Eu te avisei. Eu te avisei. Só que aqui, ela foi sábia da seguinte maneira. E agora vai aqui algumas lições para todos nós. De um lado, ela tinha um marido extremamente grosso e arrogante. De outro lado, nós tínhamos Davi. E ela sabia que Davi era um cara de guerra. Essa era a situação. E a preocupação dela foi proteger o marido. Foi proteger os seus e se proteger. E ela vai e prepara
Olha o lanchinho que ela preparou. No verso 18 fala o seguinte, ó. Então Abigail pegou e com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre o seu jumento. E mandou ir ao encontro de Davi. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que quis resolver um conflito. E mais interessante ainda, ela foi extremamente usada por Deus. Todo o pensamento e ação que ela fez foi direcionado por Deus. Primeiro ponto, Davi, ele estava vindo para se vingar. Ele faria algo que ele iria sentir um arrependimento por toda a vida. Porque Davi é um homem, ele não constrói o templo, por quê? Porque ele era um homem de guerra, sanguinário. Só que Davi não gostava desse tipo de vingança. Como não, Beto? Saul não queria matar ele? Saul não perseguia ele? Não era mais fácil ele matar Saul por vingança? E quantas oportunidades ele teve para matar Saul? Só que ele ficou cego de raiva, cego com a fúria. Jovens, quando nós estamos de cabeça quente, e vocês estão olhando para a pessoa que tem muita cabeça quente. Eu sou muito nervoso, sou muito estourado. Melhorei muito, estou melhorando cada dia, pedindo a Deus para mudar. Mas toda vez que tomamos decisões de cabeça quente, nós vamos fazer algo errado. Não vai dar certo. E Davi iria fazer algo que ele iria se arrepender. Deus usou Abigail para que ela pudesse ali ser um instrumento para poder acordar Davi. Será que hoje nós estamos sendo instrumentos para poder guiar algumas pessoas? Para poder acordar as pessoas? E no mundo que nós vivemos hoje, eu falo o seguinte, o mundo perdeu o prazo de validade. O amor de muitos já esfriou, já gelou, está sub-zero o negócio. Nós não temos paciência. Quer ver um negócio que tira o Beto do sério? Eu vou dar meus exemplos aqui. Sou pecador, sou falho. Minha esposa já gritou, falou aqui, ó, trânsito. Estamos juntos? Não deixa eu sofrer sozinho, não, gente. Eu não tenho paciência. E assim, na minha cabeça, dirigir é muito fácil. Você andar na sua faixa é muito fácil. Você está a 10 por hora, sair da esquerda e ir para a direita é muito fácil, Senhor. Mas por que as pessoas não fazem? Isso me irrita muito. Só que vocês já repararam a quantidade de mortes que tem por causa de briga no trânsito? Porque um buzinou mais alto? Vizinhos discutindo porque um galho de árvore caiu por cima do muro do outro e um vai lá e tira a vida do outro. Se você abrir aí jornais, G1, Jovem Pan, qualquer jornal que você abrir na internet, você vai ver mortes assim muito, eu vou falar, idiotas, bestas. Porque o ser humano já se deixou dominar pelo mal. E nós aprendemos aqui hoje com uma coadjuvante que não importa o momento que você está inserido, você é chamado para ser luz, para ser sal, para poder mudar a vida de pessoas. Ela estava disposta a ouvir a voz de Deus. Ela deixou que Deus a conduzisse. Nós temos que aprender a deixar Deus conduzir a nossa vida. E o interessante é que ela não preparou esses alimentos aqui por acaso. Ela usou generosidade, olha eu fazendo bagunça aqui. Cada item aqui foi estratégico e espiritual. Por exemplo, pães. Naquela época, o pão tinha um símbolo de hospitalidade. Foi o que Davi e os jovens dele tiveram com Nabal? Não. Então, os meninos foram na frente, alguns servos, e ela foi atrás. Quando chegou os pães, já está dando um sinal de hospitalidade. Odres de vinho, olha a inteligência dela agora. Era um sinal de alívio e honra para aqueles homens. Estavam com sede, estavam cansados. Agora, isso daqui eu achei impressionante. 5 ovelhas, carne. Quando você apresentava carne para um rei, isso estava dizendo que você o reconhecia como soberano. Se você continuar lendo a história,
você vai ver que Abigail, quando ela chega, ela se prostra diante de Davi, ela assume a culpa por tudo o que aconteceu, ela lembra Davi da promessa de Deus, que ele seria rei, ela dá um estalo na cabeça de Davi, e ela manda essa carne para dizer, eu o reconheço como rei de Israel. Olha a inteligência dessa mulher, gente, consertando lá o que o marido fez. Grãos tostados, nutrição aqui, ó. Aqui nós temos um jovem que gosta muito de academia, o Oliver. Isso daqui é energia, carboidrato. Agora essa daqui, se eu fosse Davi, eu ia brigar com ela. Ela mandou uva passa, gente. Uva passa não é de Deus, não. Não é não, não é não. Se você põe uva passa no arroz, vira crente. Não faz isso não. Deus está notando o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, faz não. Então, tudo ali que ela manda tinha uma estratégia e algo espiritual. Ela entendeu a missão que ela tinha. E agora eu pergunto para você aqui. Qual é a missão que você tem nessa terra? Qual é a missão que você tem? Você só tem uma missão, que é a pregação do Evangelho, que é resolver o conflito, vamos dizer assim, você não vai resolver o grande conflito, mas é resolver o conflito das pessoas que estão ao seu lado. Hoje nós vivemos num mundo que a mente humana está cada vez mais destruída, cheia de traumas, e nós passamos por isso. Só que, às vezes, se nós olharmos para o lado, nós vamos ver pessoas que estão mais destruídas do que nós estamos. E aí entra a nossa missão de ser um canal para poder restaurar. Abigail, ela trouxe Davi de volta para a razão dele. É claro que hoje pessoas que estão passando por esses problemas mentais têm que procurar ajuda. E eu vou falar uma coisa para vocês. Minha esposa, ela permite eu falar isso. A Gabriela, nós passamos por um momento complicado. Ela tem ansiedade, já teve alguns outros problemas. E a gente já recebeu muito preconceito na igreja por causa disso, de algumas pessoas. Para você ter ideia, um dia a gente estava na igreja e alguém falou, ela falou, né? Eu acho que o Beto tem TDAH. Uma irmã que estava atrás falou assim, o quê? Autismo. A Gabriela falou que acha que eu tenho um grau de autismo. Não sou diagnosticado, tá? Aí a irmã que estava atrás falou assim, misericórdia, irmã. Aí eu virei para trás. Misericórdia por quê, ô crente? Atribulada. Você está entendendo o preconceito que muita gente tem dentro da nossa igreja, quando nós devemos abraçar e cuidar um dos outros, entender que nós estamos aqui para trazer as pessoas de volta para a razão. Então, cuidar do nosso temperamento é algo que nós realmente devemos. E eu falando isso aqui para vocês, quando eu estava estudando, eu falava assim, gente, esse negócio aqui é para mim, sou eu, o esquentadinho, o nervosinho. E o interessante é que, quando você começa a deixar Deus guiar, por mais que você saia um pouquinho da casinha, vamos dizer assim, Deus ainda te controla. Deus ainda te controla, Ele usa para te controlar. Tem um amigo meu que ele falou comigo o seguinte, nós somos estourados, mas na hora de falar, Deus cuida da gente, né? Deus dá as palavras para a gente. Você fala assim, não, vou falar, vou lá, vou falar isso, vou falar isso. Aí você chega todo brabão. Aqui! Então, irmão, o negócio que você fez lá não foi legal. Não é mais ou menos assim? Então, quando nós deixamos Deus tomar conta, Ele vai nos moldar. Agora, deixa eu te falar um negócio. Você não vai ser perfeito nessa terra. Até Jesus voltar, nós dependemos da graça. Nós dependemos de pessoas como Abigail para nos trazer de volta. Nós temos que ser uma Abigail na vida de alguém. A história dessa mulher é só essa história, depois Davi a toma por casamento, porque Nabal morre, aquela coisa toda. Mas a história dela é extraordinária. Uma mulher que parou um exército. Ela parou um exército, 400 homens, furiosos, sangue no olho, meu irmão. O bicho vai pegar a tropa de elite de Davi. Ninguém vai subir, Davi, não, nós vamos descer. Desceram. Para poder pegar o povo, para poder pegar a casa de Nabal. Olha só, Abigail, ela é uma pessoa discreta, porém decisiva. Abigail era gentil, mas uma pessoa firme. Você não precisa ser ignorante para colocar os seus princípios. Você tem que ser firme.
Quando ela se prostra diante de Davi, ela está mostrando humildade, mas o tom de voz dela era de alguém que estava falando com a realeza, e ela não falou gaguejando, tremendo. Ela falou com firmeza. Abigail, ela era espiritual, mas também prática. Jovem, às vezes a gente pede a Deus, Senhor, me ajuda a mudar. Ô, Senhor, estou precisando mudar. Senhor, não vai acontecer nada, não? Aí você espera o Batman dando cabalhota e falar com você que é para você abrir a Bíblia. Nós temos que buscar espiritualidade, mas nós temos que ser práticos, praticar essa espiritualidade, desenvolver a espiritualidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pode ficar chateado comigo, eu não me preocupo com isso, porque eu vou falar isso aqui espiritualmente para você. Se você sai da sua casa e só vem aqui na igreja, só senta aqui na igreja, volta para sua casa, vai estudar e não faz mais nada para o reino de Deus, você está sendo iludido e você não vai estar no reino dos céus. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Abigail mostra que nós temos que ter coragem. Coragem em Deus. Abigail usa o nome de Deus com Davi. Se você só vive essa vida de mornidão, parado, você está se enganando. Deus chamou você para algo, para movimentar. Para você, e você vai ouvir isso aqui, eu falo muito isso, é o meu bordão. Você é saleiro, você é luminária. Você não chamou para ficar encostado lá no armário, não. Você foi chamado para temperar o mundo. Você foi chamado para iluminar. Sua energia está fraca, meu filho, está piscando, está quase acabando, está quase queimando a lâmpada. Vai para a Bíblia, é aqui que está a fonte. Ah, Beto, eu não sei pregar, eu não sei cantar. E quem está falando de pregar aqui, falando e cantar? Vocês estão fazendo uma ação muito bacana aí de recolher para lá dos idosos? Você já trouxe a sua doação? Se você trouxe, amém. Se você não trouxe, vira crente. Está esperando o quê? Isso é missão. Isso é envolvimento. Você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Aí vai lá entregar. Não, eu vou ficar dormindo. Sábado de tarde? Sair para dormir? Gente, pensa numa pessoa que gosta de dormir, sou eu. Pensa assim, no sábado, então... Nossa, que soninho bom. Já tem um mês que eu não consigo dormir no sábado. Saudade de dormir no sábado à tarde. Mas tem sido bênção. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, rapidinho. Olha como Deus age quando você entende o propósito. No domingo eu contei uma história para vocês aqui, sobre uma cesta básica que a gente ia correr atrás para uma moça. Lembra? Quem veio no domingo vai lembrar dessa história. Ah, Beto, eu não vim domingo. Perdeu. Posso fazer nada. Nós falamos que iríamos correr atrás de uma cesta básica para uma moça que nós tínhamos atendido na feira de saúde. Quando acabou o culto, que eu estava saindo, um casal chegou para mim e falou assim, Beto, nós estamos com a cesta básica no porta-mala ali tem mais de uma semana. Cara, a gente ganhou e está ali. Você quer levar? Eu falei, meu filho, Deus está mandando para você, manda aí. E no mesmo dia nós levamos a cesta básica lá para a moça. Nós chegamos na casa da moça, a casa dela nem porta tem. Ela tem um filho, o filho deve ter acho que 8 ou 9 anos. Abigail ouviu a voz de Deus. Você está vindo aqui, você está ouvindo uma voz de um ser humano, mas eu creio, mesmo sendo falho, que é Deus falando com você, através desse cano enferrujado. Eu não sou nada mais do que um cano que pede a Deus que seja usado para levar a água da vida. Você tem que levar a água da vida. Você tem que chegar em pessoas e trazer essas pessoas de volta. Coloca um negócio na sua cabecinha, mesmo em meio às tragédias que você vive, Deus quer usar você. Abigail estava no meio de uma tragédia anunciada. Só que os sonhos que Deus tem para você são maiores. Por que você não quer deixar Deus agir na sua vida? Por que você não quer deixar? Por que você não quer abrir seu coração? Por que você ama tanto esse mundo? Um mundo que só tem destruição, um mundo que só tem morte. Aprende com Abigail hoje. E quando ela se deixou usar, Deus transformou o coração de Davi, que estava indo de uma maneira que ia prejudicar a vida dele para sempre. O nosso coração, se a gente não acordar,
ele pode nos levar por caminhos que nós vamos nos arrepender para toda a eternidade. Mas eu volto a dizer, não deixe as tragédias afundarem você. Consegue a foto? Deu certo? O DVD vai colocar uma foto aqui, que eu quero apresentar uma pessoa para vocês. No ano de 2018, acertei o ano agora. Semana de oração. Acertei o ano. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Vou contar. É porque eu nunca lembro data das histórias que eu conto, dos apelos. É ela que lembra. Aí ontem, vocês lembram que na história eu falei assim, 2016, né? Ela, não, 2017? Aí no carro ela, amor, era 2016 mesmo, você estava certo. Dá licença. Esse que eu vou apresentar para vocês aqui é o Lucas. Alguns já conhecem essa história aqui. Você vai pregar em muita igreja, dá isso, né? Eu conheci o Lucas em 2018, eu fui convidado para fazer uma semana de oração jovem numa cidade do interior do Espírito Santo, um pastor amigo meu. O Lucas, eu cheguei na igreja no primeiro dia para fazer a semana de oração, esse menino, ele estava correndo na porta da igreja. Agora eu quero que você imagine comigo, um menino sujo, mais sujo, as canelas russas, a roupa suja, mas imundo. Primeiro pensamento do crente, esse menino não tem mãe, não? Primeiro pensamento. Entrei, preguei, fomos embora. Segundo dia, está o Lucas correndo na porta da igreja, esperando o culto começar. Adivinha? Sujo. Só que dessa vez tinha mais um menininho com ele, sujo, menor. E aquilo eu fiquei intrigado. E enquanto estava esperando para começar, eu estava sentado do lado da minha esposa, da esposa do pastor, a Cristiane, eu falei assim, Cristiane, qual é a história desse menino? E agora eu vou apresentar a história do Lucas para vocês. Um menino com 10 anos de idade, só que você olhava para ele, um menino aparentemente aí com 8 anos, pequeno, franzino. O garotinho que estava com ele era o irmão caçula, e tinha outro ainda no meio, que não estava na igreja. A história do Lucas era a seguinte, um dia a sua mãe acorda, arruma a mala e vai embora de casa e deixa o marido e 3 filhos pequenos. O pai do Lucas, agricultor, saía às 5 horas da manhã para poder pegar o ônibus para ir para a roça, colher pimenta do reino, café, para sustentar os filhos. Essa é a tragédia da vida do Lucas. O Lucas acordava, arrumava os irmãos para ir para a escola, iam para a escola, tomavam café lá na escola. Voltava, o almoço estava pronto, o Lucas esquentava o almoço, dava almoço para os irmãos e ficava ali cuidando dos irmãos. Essa era a vida deles, todos os dias. O pai chegava de noite, e aí ia arrumar a casa, cuidar dos filhos, aquela coisa toda. Eles eram vizinhos de uma família da igreja. E a família começou a perceber que os meninos passavam a tarde inteira na rua brincando. E o pai chegava ali por volta de 6h30, 7h30 da noite. E aí entenderam o que estava acontecendo. A mãe, a esposa dessa família, convidou eles para a semana de oração jovem. Ele falou que iria. Só que o casal, você está passando por isso, né? Você já chega já quase na hora de vir para a igreja. O casal chegava, e aí ia chamar eles estavam na rua brincando. O que ela falou? Vai sujo mesmo para a igreja. Então, por isso, o Lucas todo sujo. O Lucas assistiu toda a semana de oração. Toda. No sábado, a gente encerrou a semana de oração. À tarde, os adventistas da revelação, né? Teve um chá revelação do bebê do pastor Armstrong e da Cris. Foi os que tiveram aqui comigo. Ela estava grávida do João. E aí essa foto foi tirada no sábado à tarde. O Lucas chegou para mim e falou assim, ô pastor, eu não sou pastor, Lucas. Ele falou, pastor, os seus sermões me impactaram profundamente. O que é impactar, menino? Aprendi, menino de 10 anos. Só que quando o Lucas falou isso, o meu olho já encheu d'água. O problema de quem é muito estourado é que é mole igual uma pamonha. Meu olho encheu d'água e o Lucas falou assim, e tem o seguinte, eu quero me batizar e fazer parte dessa igreja. E eu vou me batizar na primavera.
E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente foi embora, a gente só foi lá para fazer a semana de oração. Em setembro eu recebo uma foto no meu celular, o pastor Armstrong me manda a foto, eu perdi essa foto. Era uma foto que eu gostava muito, porque era a foto do Lucas recebendo o certificado de batismo dele. E o Lucas estava, ele mandou assim: fala com o pastor Beto que eu estou vestido igual ele. Tênis, calça jeans, camisa xadrez por dentro e gravata vermelha. Eu mandei um áudio de volta. Você está entendendo que um garoto de 10 anos de idade, no meio de uma tragédia, ele escolheu ouvir a voz de Deus? E eu recebi foto do Lucas participando do Impacto Esperança, com a camisa xadrez e a gravatinha vermelha. No ano de 2021 eu voltei nessa igreja para fazer um fim de semana com Deus. E nesse fim de semana a gente fez um reencontro. E a gente conversando na casa do pastor, ele vira e fala assim: não, eu estou orando para que o Lucas vá. Aí eu: Lucas saiu da igreja? Coração, né? Aí o pastor: não, fica calmo, que o seu Lucas está na igreja. Só que o Lucas está viajando com os irmãos, o pai e a mãe. Aí talvez você possa falar assim: mas uma mãe abandonar os filhos? Lembra que eu julguei o Lucas no primeiro momento que eu vi ele? Esse menino não tem mãe. A mãe do Lucas, eu não sei falar essa palavra aí direito, você me ajuda? É esse negócio aí mesmo, a gente tem dificuldade de falar. Ela tinha e ela sofria muito, ela não conseguia fazer comida para os filhos. Nós estamos falando da cidade bem do interior e o marido não compreendia isso. Então na cabeça dela, se ela fosse embora, ela estaria de alguma forma protegendo os filhos de ver ela sofrer, de não conseguir cuidar dos filhos. Só que aí lembra da família que começou a levar o Lucas para a igreja? Essa família foi atrás da mãe e conseguiu unir esse casal novamente. E esse menino, até onde eu sei, o pastor me falou, isso foi em 2021, esse menino continua firme na convicção do chamado dele. Jovem, nós estamos falando de um garoto de 10 anos aqui, não tem ninguém, tem as crianças, mas a maioria aqui, você já sabe o que é certo e o que é errado, você já toma suas decisões, você quer ser um Nabal da vida, você quer ser um Davi, cheio de ódio no coração, cheio de vingança, você quer ser um Abigail, inteligência emocional e espiritual principalmente. Só você que pode tomar essa decisão. Os sonhos de Deus para o Lucas eram muito maiores do que ele podia imaginar. Os sonhos que Deus tem para você são maiores do que você pode imaginar, sonhar. Os nossos sonhos são importantes aqui na terra, mas o que Deus tem para a gente é muito maior do que a nossa mente infinita pode chegar. Só que nesse percurso você vai sofrer, você vai tropeçar, as pessoas dentro da tua casa, dentro da igreja vão te magoar, mas não olha para essas pessoas. Abigail sofreu na mão de alguém dentro da própria casa, mas mesmo assim ela tentou salvar essa pessoa, porque ela era comandada por Deus. Seja comandado, guiado por Deus. Entende isso? E com esse pensamento você vai ouvir um louvor especial agora, que fala justamente sobre os sonhos de Deus. Em meio a tragédias, em meio às lutas. E se ao final desse louvor você realmente quer pedir a Deus mudança na sua vida, você quer ser como Abigail, você quer ser como Lucas, que mesmo em meio a esse mundo de tragédias, quer brilhar por Jesus, ao final do louvor eu convido você a estar de pé para orar. Se tentaram matar os teus sonhos, que sufocando o teu coração,
ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Presta atenção, ó. Você pode ser a voz que pode impedir uma tragédia emocional ou espiritual. Você pode não estar no púlpito, mas você é um instrumento que Deus quer usar nos bastidores. Pequenas ações como levar pães e palavras salvam e criam grandes histórias. Seja como Abigail, respeitosa, sábia, corajosa e cheia do Espírito Santo. Saia daqui com esse pensamento hoje, que você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para nos colocar em Tuas mãos. Mais uma vez estamos aqui em oração para falar que, assim como Abigail ouviu a Sua voz,
se deixou ser conduzida pelo Teu Espírito, nos conduza. Que o Teu Espírito Santo possa morar em nós e nos ajudar em cada ato, em cada ação que fizermos. Estamos no meio de um mundo de tragédias e talvez estamos passando por tragédias pessoais. Nós pedimos primeiramente o Teu conforto e a Tua orientação para que mesmo em meio às trevas, a luz de cada jovem aqui possa brilhar, possa transbordar o Seu amor por onde passaram, Pai. Nós estamos saindo daqui agora e nós vamos para as nossas casas. Mas que a mensagem de hoje ela não saia do nosso coração, ela possa ser perpétua, ela possa ser eterna na nossa mente, de que nós somos um instrumento chamado para poder levar a cura para outras pessoas, mesmo às vezes sangrando. Que o Senhor nos use e também nos cure. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.